Boa noite, estamos ao vivo na nossa live Cleverson Vale, 21 horas. Hoje vamos falar sobre a voz do pastor com o pastor Noélio Duarte. Você é o meu convidado para estar acompanhando essa live e também interagindo, perguntando aqui para o nosso convidado. Chame outros pastores para estar conosco aqui, que será uma live sobre a voz do pastor. Você que não é pastor, sobre a sua voz. A sua voz. Como falar melhor, como melhorar a voz, como melhorar a dinâmica da voz humana, a voz para conversar com as pessoas, nas lives, nas entrevistas, enfim, até trabalharemos com o assunto de escrever, publicar livro, para quem nunca escreveu e nunca publicou nada, ok? Então, daqui a pouquinho, pastor Noélio Duarte conosco aqui. Obrigado aí, pastor Cláudio, já conosco. Olá, pastor Cleverson. Como é que eu clico para entrar ao vivo na nossa live? Ao retorno, estou te aguardando. Um abraço. Estamos ao vivo, daqui a pouquinho, nosso convidado aqui. Antônio Domini, nosso querido irmão em Cristo, presidente da Ordem dos Diáconos Batistas do Brasil, São Paulo, membro da Igreja Batista da Liberdade. Aliás, se você tem curiosidade, você que me acompanha diariamente, no meu IGTV eu tenho muitas lives, todas gravadas. Eu fiz uma com o presidente da Convenção Batista Brasileira, pastor Fausto, está lá gravada. Nayara, boa noite. Pastor Eliel Leão, boa noite. Estamos ao vivo. Daqui a pouquinho, pastor Noélio Duarte. Aliás, é interessante. Segunda-feira eu entrevistei o pastor Tarcísio. E o Tarcísio é pastor em Minas, da primeira Igreja Batista de Divinópolis, só que ele é baiano de Feira de Santana. E o nosso entrevistado hoje, apesar de morar muito tempo no Rio de Janeiro, ele é baiano também. Baiano. Estamos aguardando o pastor Noélio Duarte. Dias de culto é quinta-feira e domingo. Quinta-feira, às 19h30, domingo, 9 da manhã e às 18 horas. Por enquanto, os cultos de quinta e de domingo pela manhã são online. Só voltaremos domingo presencialmente, domingo agora às 18 horas. Com todas as medidas de precaução, todo mundo com máscara, enfim. Vamos voltar domingo agora na rua Desidério Jorge, 1150 Vila Natal, aqui em Mogi das Cruzes. Estamos ao vivo e daqui a pouquinho pastor Noélio Duarte estará entrando na live.
Neto de baiano, o avô do irmão Antônio era de que lugar da Bahia? Nosso convidado chegou, deixa eu convidá-lo. Olá, Boa pastor. noite, pastor Noélio, tudo bem? Boa noite, querido irmão. Que alegria, alegria poder estarmos juntos. Deixa eu conectar aqui para que a nossa live. Me ouve bem agora? Sim, sim, estou ouvindo bem. Oh, coisa boa. Alegria Deixa eu toda melhorar. minha, pastor Noélio Duarte. Obrigado por aceitar o nosso convite pela segunda vez. Hoje Pela segunda conversando vez. mais especificamente sobre a voz do pastor. E, aliás, A quem não for voz, pastor e estiver acompanhando a nossa live, vai servir para eles também, né, do pastor Noélio? claro. A voz Pode humana. sim, claro. A voz humana. A, vo- Aham. a voz humana. Pastor, muito obrigado pelo carinho, pelo convite, muito obrigado por sua confiança, muito obrigado por poder me abrir esse espaço para falar de assunto tão relevante como a voz do pastor. Aliás, a mais interessante ferramenta pastoral é a voz. Ué, É não verdade. é hermenêutica, não, não é exegese, não, não é homilética, não, não é teologia sistemática, não. Não, é a voz. Sabe por quê? O dia que você perder a voz, todas essas disciplinas, essas ciências vão ficar dentro de uma gavetinha e você vai ficar mudo se É perder a verdade. voz. Mas esse não é o desejo do meu coração. Por isso, vamos conversar sobre esta questão. Uhum. Pastor Noélio Duarte, ele é teólogo, ele é fonoaudiólogo, Isso. neurolinguista, terapeuta familiar, coach de equipes com certificação internacional e pastoreia atualmente a Igreja Batista no bairro Caramujo, Niterói. É isso? Niterói, Rio de Janeiro. Exatamente, Niterói, Rio de Seja muito Janeiro. bem-vindo, pastor Noélio, e eu gostaria de iniciar com a primeira pergunta: como melhorar a voz do pastor? Pastor Cleverson, infelizmente, eu começo com uma nota triste. É que os nossos seminários preparam pastores e o preparo, eu posso dizer que é excelente. Excelente. As nossas disciplinas curriculares são muito boas. Irmão, fez seminário, fiz seminário, nós tivemos bons mestres, tivemos bons orientadores, o tempo, a estadia, o nosso período acadêmico foi brilhante, foi maravilhoso. Mas não nos ensinaram a falar, pastor. E hoje eu, como fonoaudiólogo já há muitos anos, terapeuta da voz, eu me especializei em clínica da voz, eu sou um clínico da voz por mais de 30 anos, eu tenho visto que alguns pastores terminam o ministério com muita dificuldade para falar, para se comunicar, para desenvolver as suas competências na área da comunicação. Quando você abre a boca para falar, qualquer pessoa, imediatamente nós apresentamos um cartão chamado Cartão da Identidade Sonora Humana. Esse cartão tem 4 chips. E o primeiro chip desse cartão é o regionalismo. Ele está impregnado em nós. Quando eu converso com uma pessoa que é da região sul, eu sei que ela é da região sul. Por quê? Por causa da forma de falar. Se a pessoa é do centro-oeste, eu sei que ele é do centro-oeste. Por causa da sua forma de falar. Nordeste, então, nem se fala. Eu sou lá do interior da Bahia. Pesado, carregado, falando assim, pulsado. Quem é do interior de São Paulo? Quem é de Minas Gerais, uai? Rio Grande do Sul?
Quem é de outro país, então, nem se fala, porque a forma de falar denuncia. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 69, há um episódio muito didático sobre esta questão. Jesus estava sendo julgado e dentro do pátio onde estava sendo o julgamento, ali tinha os juízes, soldados e Jesus, o preso. Do lado de fora, os comuns não podiam ter acesso, estava Pedro, um agente secreto de Deus naquele momento. O texto vai nos dizer que uma criada chegou perto dele e disse: você faz parte do grupo dele, não é? Eu não conheço esse homem. Ah, você estava com ele sim. E mudou de lugar. Lá na frente, um outro criado olhou para Pedro e disse: ei, você pertence ao grupo dele. Que isso? Não sei o que você está falando. Ele foi para outra extremidade, o texto é bem detalhista, foi para outra extremidade. E lá, uma outra criada diz: eu sei que tu também és um deles, porque a tua forma de falar te denuncia. Uhum. É verdade. Outra Somos versão diz: a denunciados, tua fala te condena, né? a tua fala te condena. É. Interessante que esse episódio é didático, falando sobre a questão do regionalismo. De onde era Pedro? Da Galileia. 9 dos discípulos de Jesus eram galileus. Vamos adaptar isso. Vamos imaginar que fossem todos, 9 desses fossem do Nordeste. Eu não sei o que tu está falando. Bom, Jesus passou parte do seu ministério, mais de 20 anos, na Galileia. Na Galileia, o primeiro milagre ocorreu. Os galileus eram camponeses, eram produtores de grãos, eram pessoas que lidavam muito com o dia a dia, com a pesca também. Então não existia nenhuma universidade, nenhuma faculdade, nenhuma forma de cultura que destacasse na Galileia. Não. Natanael pergunta: pode alguma coisa boa ter vindo da Galileia? Eles eram desprezíveis. Quando passamos muito tempo na região, somos impregnados pelo sotaque daquela região. Não tem jeito. Se eu for para o interior de São Paulo, eu vou falar assim também. Faz parte. Então, o primeiro chip desse cartão que nós temos, de identificação sonora, chama-se regionalismo. O segundo chip desse cartão chama-se cultura. Uma pessoa que tem boa leitura, fala bem, é uma pessoa que tem bons cursos, a construção dela, a forma dela construir sentenças, a gramática dela, a forma gramatical de falar é perfeita. Geralmente tudo muito resumido, tudo muito preciso, no ponto. Eu não preciso perguntar a uma pessoa que define tão bem situações se ela estudou, se ela leu, se ela pesquisou, está implícito na fala. Então, o segundo chip fala da cultura impregnada. O terceiro elemento, o terceiro chip da fala, fala das nossas emoções. A voz é a emoção sonorizada. A sua voz é você, emocionalmente falando. Por isso, pessoas deprimidas falam com tom para baixo, geralmente com mínima intensidade. Olá, eu gostaria que vocês orassem por mim, estou atravessando um momento tão difícil, e o corpo curvado. As pessoas eufóricas jogam o som da voz para cima, e os equilibrados ficam no meio, pegam um pouquinho de cima, um pouquinho de baixo, eles vão equilibrando e vão falando. E o quarto chip, o quarto fator do seu cartão de identificação sonora, chama-se intenção. Todo ato de falar é um ato intencional. A gente não fala: olá, como está você, pastor Cleverson? Ah, sim, 9 vezes 3, 27. Ah, sim, eu estava vendo uma nuvem no céu e passou um avião. Isso é coisa de gente desequilibrada. Não, a fala sempre tem uma intenção. E quanto mais equilibrada for essa intenção, melhores resultados eu tenho. Portanto, quando você abre a boca para falar, não tem jeito. Há uma leitura
à disposição dos mais entendidos. Por isso, eu sei, como clínico da voz, quando uma pessoa está atravessando momentos difíceis. O momento difícil é a rouquidão? Não. O momento difícil é quando a voz está alterada para cima? Também não. A voz, ela tem nuances que vão apresentando as características individuais de uma pessoa. Então, a voz humana é muito mais do que um elemento físico. É o som da nossa emoção. A sua voz é você sonorizado. Por isso, tenha muito cuidado quando estiver falando, porque pessoas podem saber ler os seus chips, os seus cartões e pode tirar proveito disso. Como assim, pastor? Qual a importância de conhecer o regionalismo do outro? Você adentrar a cultura do outro, falar na cultura do outro, levá-lo à cultura, ou trazê-lo para a sua cultura, ou vice-versa. Isso é importante. E você ganha a pessoa. A importância de você culturalmente estar diante de alguém e aprimorar-se para falar naquele nível com ela. Você se identifica. A questão das emoções, você identificar com o outro. Uma pessoa triste, o apóstolo diz, alegrai-vos com que se alegram, chorai com os que choram. Há um som para o choro, ao som da alegria, ao som da advertência, ao som do falar a verdade, etc. Por isso, a sua voz é um patrimônio indissociável e inegociável. E é interessante, se você olhar para o seu polegar, você vai ver algumas marquinhas, eu tenho algumas aqui. Essas marquinhas são só minhas. Entre os 7 bilhões e meio de pessoas na face da Terra, cada uma tem uma impressão digital. Pois é, a sua voz é a sua impressão digital. Ela é intransferível. Eu trabalho com muitos equipamentos em consultório para identificar a som da voz das pessoas e as faixas que elas deveriam falar, a faixa que elas estão falando. E, geralmente, as pessoas, eu mostro na tela, olha, você está falando, depois de uma gravação experimental, eu mostro, você está falando nessa faixa, mas a sua faixa possível e provável é essa aqui. Vamos mudar de faixa? E aí você se identifica com a sua voz, os problemas desaparecem. Quando você usa a sua faixa tonal correta, a sua identificação sonora, dificilmente você vai ter problemas de ordem vocal. Professor Noélio, o senhor poderia retornar aquela... São 5 chips, o senhor falou, a cultura, regionalismo, Quatro. Intenção, 4, né? Faltou 4. o terceiro aqui que eu não consegui pegar. Isso. Regionalismo, cultura, emoções, intenções. Intenções. Muito bem. São chips da voz, né? Eu chamo de cartão de identificação sonora. Cartão de identificação sonora. Interessante. Ou sua identidade vocal, tanto faz. Todos nós temos um cartão de identidade sonora. Assim como você tem um cartão de identificação pessoal. Sua voz é esse cartão. Muito bem. E se todos nascem com esse cartão de identificação sonora, é possível melhorar? Sim, claro. Talvez o grande problema, pastor Cleverson, é as pessoas não conhecerem esse cartão e usarem de qualquer maneira. É como você emprestar um cartão de crédito para uma pessoa e dizer, olha, use apenas até R$500. Mas a pessoa esqueceu daquele limite e sai usando. Vai estourar o cartão. O que é uma voz estragada? Pessoas que usaram esses elementos do cartão de identificação sem consciência, sem advertência, sem critérios, sem limites. Ora, se é um cartão, ele tem regras para ser utilizado. A voz humana, ela tem 3 pilares que precisam ser trabalhados e respeitados. Deixa eu dizer uma coisa que possivelmente vai chocar quem está nos ouvindo. Eu estou falando como fonoaudiólogo, como terapeuta da voz, como clínico da voz, como coach em oratória, já por muitos anos. Exercícios não melhoram a voz de ninguém. Ah, é? Não.
Eu tive consultório muitos anos, mas eu aprendi o que os meus professores ensinavam. Bota a língua para fora, para cá, né, mexe com o pescoço para lá e para cá. Aí você vai fazer uma apresentação, uma mensagem diante de um auditório muito seleto. Você vai se lembrar disso? Isso é mecanicismo. Aliás, no momento da palestra, há o nervosismo, você esquece tudo, né? Estraga tudo. Estraga tudo. Então, Estraga o exercício vai ficar lá num cantinho. Então, eu estudei com um fonoaudiólogo muito famoso chamado Morton Cooper. Eu fiz especialização com ele. E ele abomina exercícios. Ele diz, olha, botar saquinho de areia na barriga para fazer pá. Eu não estou ridicularizando, não, porque eu fiz isso durante muitos anos, mas era o que eu tinha em mão. Eram as ferramentas que eu tinha em mãos. Soprar bolinha. Só um detalhe, professor, um minutinho. Quando a pessoa está trabalhando a voz para cantar, usa até um termo aí popular, educar a voz. E eles dão esses exercícios. Tem a ver com isso que o senhor está falando? Bem, a voz falada é uma coisa, a voz cantada é outra. Os mecanismos são diferentes. Então cabe o exercício para cantar, cabe. Para cantar, sim. Entretanto, antes do indivíduo ser o cantor, ele é o falante. Eu tenho que trabalhar o falante antes do cantor. Senão ele vai entrar na tessitura errada. Imagine uma pessoa que tem uma voz média, como a minha, de barítono, vai cantar tenor. Ele vai fazer todos aqueles exercícios, mas vai estragar a voz. O cartão dele não foi identificado. Ele não tem o domínio da identificação. Então, a identificação da voz, o tom padrão vocal, ou o tom fundamental para a voz da pessoa, é como se fosse alguma coisa que eu preciso perseguir, buscar o tempo inteiro, para não falar fora do padrão. Qual é o seu padrão de voz? Se você perguntar isso a 200 pastores vão dizer, não sei, nunca foram informados. Você pergunta um cantor, qual é o seu padrão de voz? Qual é a sua voz dominante? O som vocal dominante? É agudo, médio ou grave? Ué, existe isso? Existe. O desconhecimento disso é que leva as pessoas a usarem a voz do jeito que elas quiserem e terem resultados não tão bons assim. Então, a voz humana trabalha com 3 pilares, tanto para a voz cantada como para a voz falada. Veja, o exercício, as pessoas, na hora do canto, o irmão citou aí, a preparação para o canto. Uma confissão que vou fazer aqui é que durante muitos anos eu fui cantor de ópera. Eu cantei ópera. Eu estudei muitos anos canto e participei de muitos corais, fui solista de muitos corais, etc. Felizmente eu tive um bom professor que me ajudou a identificar qual era o meu padrão de voz. Eu nunca saí dele, por isso nunca tive problemas de cordas vocais, problemas de ausência de som, alteração disso ou daquilo, voz chiada, voz aberta, fechada, nunca tive. Mas alguém me orientou, alguém cuidou de mim. Então, se você está me ouvindo, é pastor, é professor, você que é locutor, é dublador, usa a voz, é palestrante, é conferencista, usa a voz como profissão, procure um fonoaudiólogo que trabalhe com PNL, Programação Neurolinguística. É uma ferramenta para lá de eficaz para cuidar da sua voz. Senão você vai correr o risco de cair nas mãos de um profissional, pode até ser muito bom, mas vai fazer você fazer um monte de exercícios e não identificar o seu tom padrão, o seu tom fundamental, que é o que vai te proteger, é a sua redoma, é o seu invólucro protetor. Então, a voz humana, ela possui 3 pilares para o bom uso dela. Então, o primeiro pilar, ritmo. Segundo pilar, tonalidade. É um triângulo. Ritmo, tonalidade, volume. Faça um triângulo assim. Aqui está o ritmo, aqui está a tonalidade e do lado de cá está o volume. Essas 3 dimensões, esses 3 pilares, é que equilibram esse seu cartão vocal, esse seu som de voz. Então vamos lá. Ritmo. Pessoas que falam muito rápido, elas primeiro
se gastam demais organicamente falando. Pastores que pregam muito rápido. Pastores que falam rápido demais. Existe uma padronização para a fala em relação a ritmos. Até 80 palavras por minuto, o nível de compreensão é alto, bem próximo a 100%. Se eu estou falando aqui algo em torno de 80 palavras por minuto. Isso me dá condições de explicar e o outro entender. Agora, se eu aumento para 120 palavras por minuto, eu vou estar explicando, falando, eu estar expondo e a outra pessoa possivelmente não vai me entender. Eu atropelei palavras. Sim. Então, cai para 60% o padrão de compreensão. Se eu aumentar para 160 palavras por minuto, que é mais ou menos essa velocidade que eu estou falando aqui agora, o índice de compreensão cai para 20%. Percebe como o ritmo é um fator físico importante para a compreensão? Mas, pastor, e se eu falar lento demais? Bom, aí a tragédia acontece. Olá, boa noite. Meu nome é Noélio Duarte, eu estou aqui para conversar com o pastor Cleverson, do Vale, sobre a voz. Essa ferramenta extraordinária. Pastor, você se lembrou qual foi a minha primeira palavra? Não. Não. Porque entre uma palavra e outra existe um vácuo, existe uma pausa, existe um buraco, uma lacuna, por onde o sentido se perde. Então, falar lento demais gera apenas 20% de compreensão do total da fala. Então, se você tem uma bela mensagem para falar, se você usa extremos, 130, 40 palavras por minuto, ou 60, 40, que é o ritmo muito lento, o seu nível de compreensão vai ser zerado. Que adianta você se gastar, você ter estudado tanto para aquele momento e preparado tanto, se você usa o padrão ritmo incorreto? Você mesmo se anulou, se bloqueou. Então, aqueles pastores que pregam assim, ou aqueles pastores que pregam muito rápido, eles estão cometendo um suicídio da mensagem. Praticando o suicídio da mensagem. Ela não vai chegar no coração. Vamos analisar os auditórios? Em média, as pessoas que nos ouvem têm um nível de escolaridade muito baixo. De um auditório comum, nós temos, isso é estatística, entre 10% e 12% de pessoas graduadas em curso superior. 0,8%, 0,9% pessoas com pós-graduação. Um grupo muito pequeno. Então, eu não vou falar para o grupo pequenininho, nem vou falar só para o grande. Eu tenho que pensar o grupo grande, pensar o pequeno, pensar o grande, pensar o pequeno, e o ritmo me permite permear essa inteligência. Como? Coisas que são destacáveis, coisas que são importantes, devem ser ditas lentamente. Por exemplo, a voz do pastor é algo que precisa ser considerada, até porque ela é a ferramenta de trabalho do pastor. Olha só, 2 destaques em ritmo lento. Eu marquei o seu cérebro. São marcadores rítmicos para a fala e para a mensagem. Não é pegar tudo e colocar no mesmo carrinho até o final. Não, não é assim que funciona. O segundo pilar é a tonalidade. Então, primeiro pilar, ritmo. Depois, tonalidade. Ora, se a emoção é a mãe da voz, a sonoridade, o som da sua voz, é o elemento que permeia a sua fala. Nós somos os únicos animais falantes. Nós somos os únicos seres que falam com compreensão. Nós somos dotados de inteligência e de emoção. Então, se a emoção é a mãe da voz, a sonoridade é filha desse contexto, é produto desse contexto. Então, veja, sons agudos geralmente transmitem desespero, grito por socorro, apavoramento, indignação, raiva, agressão. O cérebro humano não entende palavras, ele entende som.
Então, uma pessoa que está pregando assim, porque Deus é amor, o cérebro está entendendo, ei, tem agressão aí, cuidado, olha, é E perigo, parece perigo. que no passado, né, pastor Noélio, a Exatamente. maioria dos pastores pregavam nesse tom, né? No passado. É, exatamente. O cérebro diz, olha, tá vindo alguém te agredindo, você está sendo vítima de agressão, se proteja. Aí coloca um monte de hormônios e a inteligência se tranca, se fecha. A percepção é embotada. É uma defesa hormonal. Então, aquelas pessoas que gritam demais, gritam demais. Primeira coisa que nós fazemos é a fuga. Fuga do foco, do grito. E o segundo fator, que é deletério, é o bloqueio da mensagem. Ora, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. O cérebro não está entendendo o amor dessa história, não. Ele tá entendendo que você está sendo agredido e ele vai te proteger. Aí cria uma nuvem hormonal e você não entende a mensagem. Mesma coisa. Se você canta com plenos pulmões e canta, pessoas que gritam muito cantando. Outro dia eu fui pregar numa igreja, na época dos templos abertos. Eu sentei perto de uma senhora que no momento do louvor, que voz bonita daquela senhora, muito linda, mas ela cometia um pecado quase mortal. Ela não cantava, ela gritava. Ela tinha muita força na voz. No auditório, praticamente ela é o destaque. Bom, a gente vai falar sobre emoções descontroladas e vaidade a partir da voz humana. A gente vai abordar essa questão ainda hoje. Então, os tons agudos não são bem-vindos à oratória, nem tampouco os sons graves. Sons graves debilitam, deprimem as pessoas que estão nos ouvindo. Imagine, pastor Cleverson, eu pregar uma mensagem com esse padrão vocal. Meus irmãos, meus amigos, nesse momento nós vamos ler a palavra do Senhor. O Salmo de número 8 diz, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Esse padrão vocal acomoda sensorialmente o sistema nervoso. Ele acalenta. Daqui a pouco tá a pessoa assim, que voz legal, que voz bacana. E dorme. Você vai fazer as pessoas dormir com o padrão tonal da sua voz para baixo. Isso sem contar com o fato de despertar nelas o sentimento de depressão, de tristeza, de melancolia. Não estamos falando do teor da palavra, do conteúdo da palavra. Estamos falando do som. Som vale mais que palavras. Agora, esse padrão de voz que o senhor fez aí lembra muito as leituras bíblicas feitas por Cid Moreira, né? Pois é, que do ponto de vista neurolinguístico, elas tendem a não fixar. Aquilo é uma espécie de Rivotril bíblico. Você toma e fica assim, ó, coisa linda. Mas você não pensa. Dorme, é verdade. Dorme, acalenta. E o terceiro pilar é a chamada força da voz, ou volume. Então, ritmo na perna de um triângulo, tonalidade em cima e agora volume. Nós temos 3 padrões de volume. O volume forte, o volume médio e o volume pequeno. O volume forte geralmente parte de uma estrutura que quer se apresentar, quer utilizar os seus potenciais vocais mais como exibicionismo do que como uma técnica de pregação. Pastores que gritam muito, eles querem dizer, ei, estou aqui, presta atenção, olha como é que eu prego bem. Olha só, viu? O foco não é na mensagem, o foco é neles. É porque o amor de Deus, a graça do Senhor, em vez de estar pregando a mensagem, eles estão descentralizando a mensagem, tirando a mensagem na direção do ouvinte. Porque a voz, o tom muito forte, afasta as pessoas. Então, volume forte, médio e fraco. O volume forte, ele assusta as pessoas. Imagine, eu estou conversando com alguém a 1 metro de distância, estou falando, olá, pastor Cleverson, como está o irmão? Tudo bem? Ah, meu pastor. Mas você está a 1 metro. Isso reflete um descontrole de ordem emocional, mas também
neurolinguística interpreta isso como arrogância, como poder de mando. Toda pessoa violenta tem a voz forte demais, descontrolada. Pode ter certeza que por trás daquela voz forte, descontrolada, existe um ser descontrolado, perigoso de se lidar com ele. Lá na frente, ele vai mostrar as garras. Por outro lado, se eu tirar a força da voz, ela vai ficar fraquinha. As pessoas tímidas, medrosas, aquelas pessoas que têm dificuldade de se relacionar. Personalidades fracas, facilmente vencíveis, e elas não convencem. Mas então, eu vou usar o forte ou o fraco? Nenhum dos dois tem um meio aí, não tem? O médio. Por vezes, você precisa usar o forte. Mas o tempo todo? Não. Por vezes, você vai usar o fraquinho, que é a intensidade pequena. Coisas interessantes devem ser ditas bem baixinho. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos nessa noite que me tocou muito o coração lendo essa palavra. Deus nos ama. As pessoas vêm na sua direção, porque você retirou o som. Quando se joga o som forte, as pessoas se afastam. Mas quando você retira o som, elas vêm na sua direção. Mas você não vai ficar falando assim o tempo inteiro. Volte para o seu padrão. Agora vamos equilibrar os três. Ritmo, tonalidade, volume. Ritmo está aqui, tonalidade está aqui, volume está aqui. João 3,16. Falar num padrão normal. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aplicando o padrão 1, padrão rítmico, que é um dos pilares da voz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o padrão rítmico. Vamos aplicar o padrão tonal. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Usando o padrão volume ou intensidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu usei o padrão rítmico, usei o padrão tonal, usei o padrão do volume da voz. Então, os três numa só mensagem. Evidentemente que um bom treinamento nisso vai ajudar você a se tornar um orador eficaz e ter uma voz protegida, uma voz abençoada e ungida. Veja, há pessoas que nascem com uma voz tão bonita, mas no decorrer dos seus ministérios, elas estragam essas vozes, porque não sabem do seu cartão, não sabem dos pilares da voz e não sabem utilizar esses elementos nos auditórios que nós enfrentamos aí ou encaramos aí nas nossas andanças. Professor Noélio, a Marília da Cunha, ela está dizendo que acompanha o senhor sempre na Rádio Transmundial. Ela fala de Exatamente. Manaus. Um abraço aí, irmã Marília. Deus abençoe todos os pastores que já estão aqui conosco. Terminaram agora os cultos, né? Agora estão entrando aqui. Hoje é quarta-feira. Que coisa boa. Então, É hoje eu fiz propaganda da nossa live, professor Noélio, na reunião da nossa ordem dos pastores aqui do estado. Que bênção, que bênção. É importante para o pastor a live. Pastor, então, como melhorar a dinâmica da voz humana, não sei se o senhor já passou nesse ponto, no púlpito. É isso que acabamos de ouvir, é isso? Exatamente. Deixe-me falar sobre a Rádio Transmundial. Desde 2012, eu tenho um programa diário chamado Ajuda do Alto. São meditações, são reflexões bíblicas, são devocionais de até 8 minutos, todos os dias, desde 2012 até agora. 8 anos. A rádio, 8 anos. Tanto pela web rádio como as emissoras que transmitem os programas físicos da Rádio Transmundial no Brasil e no mundo inteiro.
Desse material caudaloso, volumoso, que ele é todo escrito, surgiram 3 livros: O Poder da Mudança, O Poder da Transformação e O Poder do Abraço. São 3 títulos publicados pela Rádio Transmundial, falando sobre meditações bíblicas motivacionais. Todos os dias os irmãos me encontram lá. Se perderem a meditação do dia, não tem problema, que tem um podcast. O irmão vai lá no podcast do dia, retira e ouve, acessa aquele podcast e os outros também. Tem para lá de 300 podcasts gravados lá, para vocês serem abençoados e podem pregar, porque cada podcast desse é uma mensagem bíblica exatamente para ser pregado. Um irmão do interior do Amazonas, do Alto Solimões, me ligou outro dia e disse: pastor, deixa eu dizer uma coisa para o irmão tem ganhado muitas almas para o Senhor Jesus. Ah, pastor, que bom, mas o irmão tem acompanhado o meu ministério? Ele disse: não, aqui em Alto Solimões. Mas como assim? É porque eu tenho um programa que é no interior, é uma população ribeirinha, e lá eu tenho um serviço de alto-falantes, que eu distribuo o som na cidade. E no momento de pregar, como eu não sei pregar, eu boto o irmão para pregar. Então, como tem culto segunda, quarta e sexta, o irmão é o meu pregador segunda, quarta e sexta. E eu deixo lá um telefone e as pessoas me ligam depois: olha, eu gostaria de conversar mais sobre essa mensagem. Então, glória a Deus por isso. Amém. A Rádio Transmundial chegando lá em Alto Solimões, através ou da internet, que é muito complicada lá no interior do Amazonas, mas através das rádios físicas, os dials FM ou AM, eles têm muitos retransmissores por Tem lá. um horário fixo que o pastor entra ao vivo? Qual que é o horário fixo? Não tem horário fixo na parte da manhã, geralmente depois das 9. Como não é um programa, são podcasts, eles aproveitam os intervalos e jogam. A partir das 9 da manhã, entre 9 e 11 horas, eu estou lá todos os dias na Rádio Transmundial, FM ou AM, depende da região. Marília citou que assiste lá de Manaus. Olha aí, que benção. Benção, obrigado, irmão Marília, obrigado. Pastor, nós já tratamos a questão do púlpito, né? Uma pergunta que eu tenho, uma curiosidade, por que muitos pastores preferem gritar quando estão pregando? Há uma reação emocional, ele imagina que está sendo bem aceito, por que ele grita tanto, o pastor? Geralmente o ser humano age por imitação. Aliás, tudo que fazemos é por imitação. Nosso aprendizado é por imitação, o andar é por imitação, o falar é por imitação e o pregar também é por imitação. Geralmente, a pessoa tem uma espécie de padrão de pregadores que ele gostaria de seguir. Aí vem os nomes famosos, né? Antigamente era Fanini, Sorense, outros grandes da pregação. E a gente mirava neles, olhava, eu quero parecer com eles. Inconscientemente eu estou dizendo, se eu me parecer com eles, eu vou ter crédito. Porque a mensagem é minha, mas a voz é dele. Parece com ele que tem tanto crédito. Isso é inconsciente. É um fator de transferência. Mas Deus quer que usemos os nossos recursos, os nossos vasos, os nossos talentos, da forma como eles são. Como não existem duas vozes iguais, assim como não existem duas impressões digitais iguais, que tal descobrir qual é a sua voz e utilizá-la da melhor maneira possível, mas que se pareça com você? Por que o pregador grita? Porque ele não conhece outro modelo, ele só conhece aquele modelo. Ainda não foi apresentado a ele a voz dele. O dia que encontrar um profissional que o apresente a sua voz, ele vai deixar de gritar, porque agora ele vai falar no padrão dele, padrão pessoal de voz. Pastor Cleverson tem um padrão pessoal de voz. Noélio Duarte tem um padrão pessoal de voz. Pastor fulano de tal tem um padrão pessoal de voz. É a voz que mais se parece com eles. Como é que eu sei? Gravando a minha voz, repetindo aquilo que eu gravei mais vezes. Repetindo mais vezes, eu vou me ambientando, eu vou aprimorando aquele padrão vocal e vou usando. É aquele padrão que é o meu. Eu não preciso usar o padrão Fanini, Soren, Fausto Aguiar, pastor Cleverson do Vale, Noélio Duarte, pastor Antônio da Silva. Não preciso.
eu tenho o meu padrão. Possivelmente por não conhecer neurolinguística, por não conhecer como o cérebro reage ao estímulo e como o cérebro estimula para que haja estímulos que provoquem reações, as pessoas acham que gritar vai fazer a mensagem chegar no coração. Mas já vimos que não. O grito bloqueia. Fala forte assusta. Falar demais, as pessoas perdem o conteúdo da mensagem. Então, na prática, não estou criticando aqui o conteúdo, porque o que vem de Deus, a Bíblia diz que até as pedras falam, né? Sim. Uma mula pregou, na história bíblica, uma mula pregou. Então, não estamos criticando aqui o conteúdo, mas a forma. Como fonoaudiólogo, como terapeuta da voz, estou dizendo que os gritos nos púlpitos são uma tragédia, assim como falar rápido demais. Pastor Cleverson, o microfone foi criado para poupar a voz. Esse microfonezinho aqui, que eu estou utilizando, se ele for colocado num local muito silencioso, for colocado em cima do meu coração, tum do coração. Agora, por que eu vou agredir essa criatura, aliás, essa criação, esse instrumento? É o que os pastores fazem com os microfones. Atenção para a aula sobre microfone. Microfone jamais deveria ser testado assim. Alô? Há uma cápsula, geralmente é de filetes de alumínio, que seguram aquela cápsula que capta o som. A cápsula de captação de som é sustentada por 2 filetes de alumínio. Quando você bate, aquele alumínio vai trincar. Um dia ele quebra. E aí, o microfone é destruído de tanto você bater. Como é que se testa o microfone? Com padrão vocal, ou padrão das vogais. Desculpe, em vez de padrão vocal, padrão das vogais. A, E, I, O, U. E uma única consoante, que é o S. A, O, E. Acabou. Se o microfone capta essa gama de frequência do A, O, E, I e o S, que é a sibilante, ele vai captar qualquer som vocal que eu pronunciar. Não precisa bater no microfone. E não está funcionando, não. Tu, 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 tu. Ele acha que o tu, 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 tu da caixa é o que faz o microfone funcionar. E outra Tem coisa... uma pergunta aqui, professor Noélio. Eu acho que o senhor já respondeu. Como faço para descobrir o meu padrão de voz e não cansá-la no púlpito? É o pastor Rodrigo, de Pompeia. Mas é procurando um fonoaudiólogo, né? Aí tem que ser Isso? pessoalmente. E você, Rodrigo, querido pastor Rodrigo, pode me ligar, que eu tenho feito terapias através do online, com pastores, líderes, conferencistas do Brasil inteiro, através do Zoom ou do Google Meet. Então a gente tem aulas, tem consultas vocais, ou consultas de voz através das plataformas. Eu não posso ir até a Pompeia, mas eu posso, através do Google Meet, chegar até você. Okay? É só me ligar, no final nós vamos dar o telefone, para podermos conversar sobre a questão da saúde vocal do pastor. Há uma pesquisa feita, se não me engano, pela Faculdade Teológica do Paraná, há 15 anos passados, sobre a longevidade vocal de um pastor. Então, quem entra hoje no ministério, a voz dessa pessoa é estável por 17 anos. Só. Depois ela começa a entrar em declínio. Que pena. Um adolescente, uma voz adolescente, morrer tão cedo. Ela vai perdendo o brilho, vai perdendo o potencial e vai perdendo, sobretudo, o seu poder de ressonância por conta das lesões provocadas pelo grito. Então, gritos demais, voz estridente demais, isso tudo gera essa baixa longevidade da voz, o que é uma pena. É verdade. É por isso que muitos pastores estão deixando os púlpitos mais cedo, porque não aguentam pregar. Não aguentam pregar. Professor Noélio, eu tenho uma dúvida aqui, e o nosso tempo está voando, e tinha muitas perguntas ainda, mas podemos marcar uma terceira live, se o senhor permitir.
Permita. Como usar a voz nas lives? Esta aqui me interessa. Ok, então. Primeira coisa, tendo um bom microfone. Não é comprado no camelódromo, não. Uhum. Um bom microfone, ele é acoplado. Eu estou usando um Samsung. Olha só, estou aproximando aqui e tal. Ele tem, não tem espuma. Ele tem uma espécie de um gel na ponta que acomoda nos meus ouvidos. Ele veda E não está 100%. aparecendo, pastor Noel. Alô? Então, é um plástico bem maleável, bem gostoso. Pastor, está me ouvindo? Pastor Eu Noel? estou te ouvindo. O microfone não apareceu. O senhor está mostrando para a gente, não? Travou. Então, Pode falar. Motorola, Samsung, o iPhone, microfones que geralmente são caros, mas eles são necessários para as lives. Quando estiver falando, fale como se estivesse conversando com a pessoa mais íntima sua, aqui do seu lado. Imagine falando com uma pessoa a 30 centímetros. É o padrão que eu estou usando aqui. Não mais que isso. Você não pode usar mais do que 40% do volume da sua voz usando o microfone. Sabe por quê? Vai dar o puff, olá, como está você? Você está bem? Aumentei para 60%. Desnecessariamente. Se eu usar 30%, que eu estou utilizando agora, 30% do volume da minha voz, ainda assim eu estou falando muito forte. E vocês estão me ouvindo bem. O microfone é bom. Eu vou falar 12 horas seguidas aqui, não vou ter nenhum problema de cansaço. Porque eu estou quase sussurrando. Mas eu estou usando os pilares, né? Ritmo, tonalidade e volume. E eu sei onde eu vou colocar os meus destaques, para que eu seja compreendido e seja entendido. Então, se você faz muitas lives, se você faz muitas gravações para o YouTube, etc., não explore o microfone, não bata no microfone, não grite com o microfone. Fale, converse. E da forma mais informal possível, mais agradável. Fale como se fosse um amigo íntimo que você gosta muito dele. Então você vai acariciá-lo com o som da sua voz, da sua palavra. Agora, cuidado para não entrar no território da monotonia. Olá, amigos. Aqui quem está falando é o pastor Noélio Duarte. Estamos hoje numa live sobre a comunicação humana. Bom, eu estraguei tudo agora. Sabe por quê? Eu usei o padrão monótono. A monotonia vai acomodando sensorialmente as pessoas e elas vão gradualmente se desligando da minha comunicação. E elas se desligam antes de desligar o aparelho. O que é muito triste, né? Saber que tanto esforço para nada. Não, precisamos utilizar isso com mais eficácia, com mais eficiência. Outra questão. Quando estiver usando o microfone, falando, procure articular da melhor forma possível as palavras. Você não vai conseguir articular bem todas as palavras se a sua velocidade exceder a 80 ppm, palavras por minuto. Não dá tempo a musculatura se acomodar. Agora, se você falar mais devagar, você tem tempo para dizer A, P, T, L, S, O, Q, U, pois, mais, estamos juntos. Palavra tem que ter começo, meio e fim. A pressa faz com que a gente jante o final das palavras. Se alimente, saboreie o final Pastor Noélio, das sílabas. Oi. o senhor concorda, como o tempo está estourando aqui, o senhor concorda de ficar pelo menos mais uns 10 minutinhos comigo? Eu abro novamente, vai cair essa, para a gente dar o telefone, dar as informações. Pode ser? Pode ser, pastor, claro. Então, Derruba. vai cair agora a live e eu já volto ao vivo e a gente dá sequência, tá bom? Tá bom, pastor. Obrigado, pastor. Até daqui a pouco. Até já.